Olá, seja bem-vindo à 10ª parte da nossa série sobre a teoria da razão prática de Joseph Ress. Ao final da aula passada, nós comentamos uma tese muito cara a Ress, a inseparabilidade entre prudência e moralidade, uma tese que remonta aos clássicos e que Ress pretende resgatar na sua filosofia. Nós vimos que o pensamento de Platão já apresentava esse problema em termos muito similares ao que Ress faz no capítulo 12 da obra A Moralidade da Liberdade. No caso, Ress apresenta a tese dos seus oponentes como sendo uma visão de acordo com a qual o interesse próprio é uma motivação natural, aproblemática para o ser humano, ao passo que a motivação moral precisa de explicação, requer então essa justificação filosófica até. Nós vimos que, no caso, Platão, no segundo livro da República, por meio de Glaucon, em diálogo com Sócrates, apresenta esse problema por meio do mito do anel. No mito do anel, nós temos então que um pastor está ao final do seu trabalho andando por um campo, alguma coisa assim, e acaba encontrando, se não me falha a memória agora, dentro de uma estátua, né? Um anel, ele coloca no seu dedo, ao final então do dia ele se senta ao redor de uma fogueira para conversar com outros pastores, ele começa a mexer no anel e ele percebe que quando ele vira o anel para si, os pastores começam a falar dele como se ele não estivesse ali. Aí ele mexe de novo na posição do anel e os pastores voltam a se dar conta da presença dele. Então ele acaba descobrindo que o anel confere a ele o poder da invisibilidade. O ponto do Glaucon é o que alguém faria se tivesse esse poder. E aí, é claro, a ideia é que nós não vamos confessar isso abertamente, nós não vamos declarar, mas que nós praticaríamos toda sorte de injustiças, nós faríamos aquilo que bem entendêssemos, sem nos preocuparmos com qualquer tipo de restrição, justamente porque nós estamos acima da possibilidade de recebermos qualquer tipo de punição, qualquer tipo de retaliação. Então, o que está em jogo é que a moralidade, no caso a justiça, motiva apenas de uma forma instrumental quando ela atende o nosso interesse próprio, que é a nossa motivação natural. Então, você segue a justiça apenas tendo em vista as consequências de não se adequar a ela. Como essas consequências ficam suspensas pelo mito do anel, não faria sentido ainda aderirmos à justiça. O mito do anel caracteriza um problema que foi explorado em diversos momentos da história da filosofia antes de Ress também. Por exemplo, em David Hume, esse problema aparece como o problema do canalha sensato. Ele é sensato justamente porque ele quer que as regras de justiça continuem a vigorar. Ele não pretende que essas regras sejam abolidas ou suspensas. Ele apenas é um canalha que pretende ganhar duplamente face a essas regras. Ele pretende ser beneficiado da existência das regras, ele quer que todos então ajam de acordo com as regras, ele quer que os outros restringam a sua liberdade por essas regras, de tal maneira que ele não sofra prejuízos impostos pelos outros, mas quando se trata da sua própria conduta, sempre que não existe a ameaça real de uma sanção, ele pretende abrir uma exceção para si e com isso ter o duplo ganho, tirar também vantagens dos outros sempre que a ausência de uma vigilância permite que ele faça isso. Então,
O problema do canalha sensato é justamente apresentado dentro de uma filosofia que coloca de novo o interesse próprio como nosso interesse natural e aproblemático. Ele é apresentado como o problema do que haveria de irracional nessa conduta. Como que nós poderíamos condenar a conduta do canalha, né? Uma vez que o canalha está fazendo apenas aquilo que melhor atende aos seus próprios interesses. Então, se a razão é meramente uma escrava das paixões, como dizia Hume, ou em outras palavras, se a razão tenha um papel apenas instrumental, o canalha deseja certos bens, ele vê a oportunidade de realizar esses desejos, ele vê também que essa brecha que ele está encontrando na lei para a sua atuação não vai colocar abaixo a sociedade, sobretudo se ninguém souber disso. Então não é uma exceção que faz com que a sociedade venha a ruir e deixe de beneficiá-lo. Então ele abre essa exceção quando as consequências não estão presentes, as consequências ruins não são um problema que ele deva temer. Então, o que haveria de irracional nisso, né? Qual poderia ser o motivo racional para que alguém se abstesse da prática de uma má ação, uma vez que não existe o perigo de sofrer uma sanção? É claro que alguém sempre poderia dizer, e comumente se diz, que na verdade não existem oportunidades para que uma pessoa haja como o canalha sensato agiria. O canalha sensato teria por máxima, então, agir de acordo com a justiça na maioria das ocasiões, sempre que houvesse qualquer risco, mas ele está apenas mantendo uma aparência de pessoa justa, porque ele está à espreita de uma oportunidade para que ele possa tirar vantagem de alguém e não ser punido com base nas regras de justiça. Então essa pessoa mais cedo ou mais tarde acabaria cometendo algum equívoco. É aquela coisa, né? Você pode enganar a muita gente por pouco tempo, você pode enganar pouca gente por muito tempo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. Então, uma réplica usual a esse problema é que cedo ou tarde o canalha cometeria um erro de cálculo. Ele pensaria que não seria pego, mas ele acabaria sendo pego. Até empiricamente, isso não me parece muito plausível. Afinal de contas, quem é que sabe quem foi Jack o Estripador, por exemplo, né? A pessoa violou, então, uma regra de justiça que é a mais essencial de todas. A pessoa tirou a vida de tantas outras pessoas de um modo brutal para satisfazer uma necessidade subjetiva, para satisfazer o seu interesse próprio e, até onde nós sabemos, não recebeu qualquer tipo de punição por isso, conseguiu manter uma vida dupla. Outros criminosos certamente também não foram apanhados, né? Nós não podemos pressupor que a justiça real tenha essa infalibilidade, né? Inclusive, uma motivação de muitos sociopatas é justamente mostrar-se acima da lei também no sentido das suas capacidades intelectuais, né? Não apenas se trata de uma pessoa que não sente restrições morais e por isso já seria diferenciada, já pertenceria a uma elite, né? Como Raskolnikov pretendia com o seu crime em Crime e Castigo, mas também é uma pessoa que pretende ser mais inteligente que os braços da lei, que pretende ficar sempre fora do alcance dos braços da lei por ter mais astúcia. E muitas vezes nós sabemos que isso aconteceu, existem sociopatas na história da criminologia que nunca foram efetivamente apanhados.
Mas de toda maneira, se nós quisermos um experimento de pensamento para nos mostrar essa possibilidade de que uma pessoa faça a coisa mais brutal que o seu interesse próprio dita e mesmo assim acabe passando sem nenhum tipo de retaliação, nós temos o mito do anel para isso na história da filosofia. Então, o mito do anel, ele serve justamente para colocar o problema nos termos corretos, né? Não se trata de discutir a probabilidade do canalha sensato vir ou não a ser pego algum dia. A grande questão é, se não há essa probabilidade, então realmente não há motivo racional para sermos morais, né? O canalha sensato, ele realmente está agindo no ápice da racionalidade, ele está fazendo exatamente aquilo que ele tem razões para fazer, dados os seus interesses e as suas crenças. Então é assim que me parece que o problema deve ser colocado. Se não houvesse qualquer possibilidade de sofrermos uma retaliação pela nossa injustiça, então nós não teríamos qualquer motivação inteligível para sermos justos. Me parece que uma teoria ética que tem que chegar a essa conclusão está até já refutada, né? É uma teoria que não consegue mostrar a inteligibilidade da moralidade. Então, como teoria moral, ela não serve, ela teria que se colocar como uma teoria do erro da moralidade, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Ela teria que tratar todos os nossos juízos morais como juízos falsos, no fim das contas. Juízos que até podem ter alguma utilidade no manejo da sociedade, na técnica social, mas não são juízos que possam ser verdadeiros, porque a motivação por trás deles não seria uma motivação racionalmente inteligível. Voltando a Platão, nós temos justamente o Glaucon nos dizendo que se nós tivéssemos que escolher entre a perfeita justiça, no sentido daquilo que nós realmente somos, da essência da justiça, mas com a aparência de uma pessoa injusta, e, por outro lado, escolhermos uma aparência de perfeita injustiça, ao passo que na realidade nós seríamos justos, nós preferiríamos a aparência da justiça com a essência injusta. Ou seja, novamente aqui a ideia de que o que interessa na justiça, o que é racional para nos motivar na justiça, é apenas a sua aparência, porque isso nos traz benefícios para os nossos interesses, os nossos próprios interesses. Então a justiça tem esse papel instrumental, e como seu papel é instrumental, basta a aparência, não é necessária a essência. Então é esse tipo de conclusão que o Joseph Res pretende evitar, desmontando já a possibilidade de que surja esse canalha sensato representando um ideal de racionalidade, porque ele já mina os pressupostos do problema, que ele localiza justamente na tese de que o interesse próprio seria a motivação natural e a problemática, uma motivação completamente independente, separada da motivação moral. Então a ideia é que toda filosofia que se compromete com essa separação radical, conceitual, entre as nossas razões derivadas do interesse próprio e as nossas razões derivadas da moralidade, está fadada a enfrentar e não conseguir resolver o problema do canalha sensato. Quer dizer, é uma filosofia moral que não consegue nos explicar qual pode ser o valor intrínseco da justiça ou da moralidade de uma maneira geral.
Então é esse tipo de pressuposto que o Joseph Raz ataca. Nisso ele me lembra inclusive a postura que o Robert Nozick também adota na sua obra Philosophical Explanations, né? Uma obra que não é tão conhecida como Anarquia, Estado e Utopia. Creio que nem tenha tradução para o português, mas nessa obra o Nozick também resgata esse debate colocado por Glaucon, e ele coloca de um modo muito similar ao que será feito pelo Joseph Raz, que na verdade alguém que tivesse o anel ou o nosso canalha sensato seria uma pessoa que acabaria sim sendo muito prejudicada na sua essência. Então essa pessoa ficaria pior, ficaria numa situação pior por agir dessa maneira injusta, e o fato dela ter um contentamento com a sua injustiça, o fato dela não sentir essa piora no seu estado, faria com que essa pessoa perdesse ainda mais valor e com isso ficasse numa situação ainda pior devido ao seu contentamento com um estado de pouco valor. Então aqui existe uma proximidade entre as posições de Nozick e Raz que pode ser interessante, pode ser que alguém se interesse em explorar, né? Então, são teorias que resgatam uma ideia de valor objetivo que o Nozick está tentando desenvolver em Philosophical Explanations. Também é uma explicação objetiva daquilo que tem valor, quer dizer, o valor não é simplesmente criado pelo querer, o valor não é uma simples função do desejo e o valor também não é redutível àquilo que nos traz uma sensação de autocontentamento, aquilo que nos dá prazer, aquilo que evita a dor. Então ele nega uma teoria do valor subjetivo, o Nozick, em Philosophical Explanations, assim como faz o Raz ao longo de praticamente toda a sua obra. Então existe aqui uma relação entre esses problemas, né? Se você adota uma teoria de valor subjetivo, você acaba também adotando essa distinção entre prudência e moralidade, já que a moralidade não cabe nessa ideia de valores subjetivos. A moralidade perde toda a sua substância dentro de uma filosofia que coloque que todos os valores são subjetivos. Nesse tipo de filosofia, a moralidade só pode aparecer justamente como uma restrição à nossa busca de valores. E nesse sentido, então, ela só pode ser boa para nós se ela servir de alguma maneira a nossa busca pelo prazer, a busca pela realização do nosso querer, e isso ela só pode fazer de uma maneira instrumental, através dos benefícios que nós ganhamos, dos malefícios que nós evitamos, tendo a aparência de pessoas morais. Então, esses componentes filosóficos ficam relacionados, né? Uma teoria do valor subjetivo acaba acarretando uma filosofia que separa a moralidade do interesse próprio de uma maneira bastante radical, e isso, por sua vez, tem como consequência esse problema do canalha sensato na terminologia humeana, que é um problema que me parece completamente insolúvel no quadro desse tipo de filosofia. Tanto que o Raz não pretende dar qualquer resposta a esse tipo de problema nos termos em que ele é colocado, mas pretende sim combater a sua raiz exatamente nessa distinção conceitual que alguns filósofos costumam fazer, que a própria opinião popular comumente faz, entre moralidade e prudência. Então, nós voltamos agora ao capítulo 12 para vermos mais sobre isso na obra A Moralidade da Liberdade. Bom, nós sabemos que a resposta do Platão ao problema, ao desafio lançado pelo Glaucon para o Sócrates na República,
é justamente aquilo que foi resgatado tantos séculos depois pelo Nozick. Então ele coloca que esse indivíduo que age injustamente, ele tem uma espécie de doença na sua alma, uma desordem na sua alma. Então a justiça estaria para a alma, assim como a saúde estaria para o corpo. Já a estratégia do Res não é diretamente mostrar qual seria o valor, né, o próprio interesse que nós poderíamos ter em uma vida justa. Ele pretende desafiar conceitualmente, em primeiro lugar, a própria ideia de que o nosso interesse, o interesse próprio, fornece uma motivação assim tão natural. Então ele coloca o seguinte: ele diz que é um truísmo muito mal compreendido que todos tenham razão para cuidar do seu próprio interesse e que existem duas más interpretações a respeito desse truísmo, né? Que diz que, claro, o interesse, o autointeresse, gera razões, é uma fonte de razões para agir. Essas duas más interpretações, então, são as seguintes. Primeiro, se considera o truísmo uma tese empírica sobre o egoísmo da natureza humana. Em segundo lugar, a segunda interpretação, se considera o truísmo como a tautologia de que o seu interesse é ter o que você quer. Então vejamos por que essas interpretações são más, qual que seria o problema tanto da tese empírica quanto da tautologia. Se nós usarmos o conceito de autointeresse de Res nessa obra A Moralidade da Liberdade, trata-se de uma noção biológica, trata-se justamente do interesse que temos em satisfazer desejos e necessidades biologicamente determinados. E aí ele conclui que com esse conceito de autointeresse, as duas teses, tanto a tese empírica quanto a tese tautológica, são falsas. Por quê? Primeiro, porque existem pessoas que não desejam viver ou evitar injúrias. Então, quer dizer, é falso como uma generalização empírica que todo mundo tenha por fim prolongar a sua vida ou evitar qualquer dano à sua integridade física, evitar qualquer dano corporal, né? Existem pessoas que arriscam-se pelas mais diversas causas, pelos mais diversos fins. Então, não pode ser considerado uma tese empírica geral que todas as pessoas busquem satisfazer o seu autointeresse. Além disso, a tese tautológica também não pode ser verdadeira, porque justamente existem fins que envolvem o sacrifício do autointeresse. Inclusive, não precisam ser fins morais. Uma pessoa pode ter o fim de correr uma maratona, por exemplo, e com isso ela tem que passar por muitos sacrifícios, ela tem que talvez até passar por danos severos no seu corpo, nas suas articulações, para que ela consiga resolver, para que ela consiga alcançar esse fim, né? Então a gente não pode dizer que no sentido em que Res formula o conceito de autointeresse, seja tautológico que todo mundo sempre queira satisfazer o seu autointeresse. Não é tautológico, é até falso, dado que existem fins que envolvem o sacrifício do autointeresse. Por outro lado, se nós usarmos o conceito de bem-estar acima, ele também nos diz que não é tautológico e nem sequer é verdade que o bem-estar seja nosso fim ou que busquemos nossos fins em razão do nosso bem-estar. Por que tanto a tese empírica quanto a tese tautológica são falsas? Também se nós substituirmos o conceito de Res de autointeresse pelo seu conceito de bem-estar. Justamente porque o bem-estar é determinado a partir da nossa escolha de fins.
Primeiro nós temos que adotar os nossos fins, para que depois nós saibamos o que satisfaz o nosso bem-estar. O bem-estar é uma função dos fins que os indivíduos têm. O bem-estar acontece justamente quando os indivíduos possuem fins valiosos e são bem-sucedidos na realização desses fins. Então não dá para dizer que ao buscarmos os nossos fins, ao decidirmos quais são os nossos fins, nós estamos em busca do nosso bem-estar, porque até então esse bem-estar é um conceito vazio. Sem que os fins sejam determinados a partir da escolha do indivíduo, o bem-estar é um conceito vazio que não pode guiar diretamente as nossas ações. Porém, é preciso dizer que existe um artigo posterior de Ress, publicado no final dos anos 90, na obra Engaging Reason, que se chama exatamente o conflito central moralidade e autointeresse. E nesse artigo, o Ress acaba nos mostrando algumas possibilidades, alguns sentidos possíveis em que o nosso bem-estar pode guiar as nossas ações. Então, existe algum sentido que ele admite nesse artigo em que o bem-estar possa ser uma fonte de razões para a ação. Vejamos então em que sentido o bem-estar pode ser um fim do agente na obra Engaging Reason. São 4 modos em que fazer com que a promoção do próprio bem-estar seja um dos próprios fins pode afetar as próprias atitudes e deliberações. Primeiro, isso gera uma preocupação em ter fins valiosos e meios para satisfazê-los. Então, quando o indivíduo tem uma preocupação com o seu próprio bem-estar, ele justamente começa a atentar mais para a sua capacidade de realizar fins, Ele começa a ser uma pessoa que quer ter um certo poder, digamos assim, Ela quer acumular meios. O que é o poder? Nada mais é do que a extensão dos meios dos quais você dispõe para a realização de fins que você possa vir a adotar. Quanto mais poderosa uma pessoa, mais meios ela possui para conseguir atingir seja lá qual fim que ela venha a adquirir. Então, a pessoa que tem uma preocupação com o seu próprio bem-estar, ela também passa a ter uma preocupação a ter esse acúmulo de poder. E além disso, é claro, se ela tem uma preocupação correta com o seu bem-estar, ela também está preocupada em adotar fins que sejam valiosos. Ela não quer ter apenas meios, porque ela sabe que o bem-estar não consiste na realização de qualquer tipo de fim, mas sim naqueles fins que são objetivamente valiosos. Então, ela também é uma pessoa que reflete mais, digamos assim, sobre quais são os objetivos que estão orientando de fato a sua vida e se esses objetivos de fato merecem esses recursos que ela acumulou e que ela está mobilizando em prol deles, Hoje em dia, por exemplo, você encontra muita coisa na internet sobre minimalismo, essencialismo, E uma coisa central para esse tipo de filosofia, uma espécie de máxima que esses proponentes desse tipo de ideia sempre ficam pregando nesses vídeos que nós encontramos no YouTube e tal, é que nós temos que direcionar a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos de um modo geral para aquilo que realmente importa.
porque muitas vezes nós alegamos não ter tempo, não temos dinheiro, não podemos fazer certas coisas que gostaríamos de fazer, mas não temos porque já gastamos isso com aquilo que nós mesmos sabemos que não tem valor. Então haveria essa proposta de você simplificar a sua vida, justamente direcionando as suas posses, direcionando sua energia e seu tempo para aqueles fins que você realmente prioriza, os fins que você de fato acredita que tenham valor. Então, quando a pessoa estuda esse tipo de coisa, quando ela faz esse tipo de reflexão, você vê que é uma pessoa que tem uma preocupação com o seu próprio bem-estar. Então, esse é um sentido em que o bem-estar modifica de fato a ação das pessoas, ele de fato oferece um certo tipo de razão para ações, como o Rez está admitindo aqui. O segundo tipo é que ele dá motivação, né? Então, uma pessoa que pretende ter uma vida dotada de bem-estar, está pensando na sua vida em termos mais amplos, né? Está vendo a big picture da sua vida, ela também tem uma motivação maior em não fracassar em certos fins. Ela é aquela pessoa que sempre pensa no que ela vai pensar quando ela estiver à beira da morte, quando ela estiver olhando para a sua vida numa retrospectiva, se ela realmente terá do que se orgulhar, se ela não terá muitos arrependimentos. Então isso fornece uma motivação extra para que a pessoa persiga fins valiosos, né? Uma motivação que transcende o valor intrínseco desse fim. Além disso, né, também dentro disso que eu estava discutindo, o terceiro item é que essa pessoa dá mais peso ao sucesso. Ela sente mais o fracasso, justamente porque o fracasso não é apenas a perda daquele bem que ela estava tentando promover. O fracasso tem esse dano adicional, esse dano transcendente, porque ele afeta o bem-estar, ele afeta a vida do agente de uma maneira geral. Então, esse agente ele tem uma motivação extra para ser bem-sucedido nos fins que ele persegue, quando ele está sendo movido pela busca do seu próprio bem-estar. Por fim, esse indivíduo também tem um interesse em moldar o seu futuro de uma forma apropriada com o passado. Porque como ele está pensando na sua vida como uma obra que segue um determinado fio condutor, justamente como esse filme que ele poderia assistir do seu leito de morte, ele dá um peso maior à coerência entre os diversos atos, as diversas cenas da sua vida. Uma pessoa que não tem por fim a busca do bem-estar é uma pessoa então que não tem tanta preocupação em ter uma trajetória coerente. Então é claro que nós devemos também ter em vista aqui que a coerência não é necessariamente um supervalor, um valor transcendente a partir do qual nós devamos guiar a nossa vida necessariamente. Então, uma pessoa pode ter uma vida mais dotada de valor a despeito da incoerência da sua vida. O Rez não está aqui defendendo que a coerência tenha esse peso especial. Ele está apenas dizendo que a coerência adquire esse peso especial quando o agente adota o fim opcional da busca do seu próprio bem-estar. Ele adota essa preocupação, veja bem, eu friso a palavra opcional, com o seu bem-estar, porque o Rez também não está dizendo que essa pessoa é mais racional, ele não está recomendando, ele não está dizendo que nós devemos ter uma preocupação explícita com o nosso bem-estar,
que nós devamos ter esse super fim, né? Esse projeto mais amplo, mais abrangente, esse fim mais compreensivo de todos, de buscarmos o bem-estar. Ele está apenas dizendo que algumas pessoas podem ser assim, e então ele está pensando quais são os impactos da adoção desse fim em especial para a conduta desse tipo de agente, mas isso é opcional, você não precisa ter super fins, você não precisa ter esses projetos de segunda ordem para ser racional, né? Talvez algumas pessoas possam até ficar obcecadas demais com esse tipo de coisa quando elas adotam o fim do bem-estar, e isso pode até levar a pessoa a perder bem-estar em função de se preocupar tanto com o seu bem-estar. Talvez a pessoa, por exemplo, perca oportunidades interessantes para a sua vida justamente porque ela estava mais preocupada do que os outros estariam em manter uma coerência do seu futuro com o seu passado. Ou então a pessoa pode perder certos fins valiosos que ela poderia ter perseguido de uma forma até bem sucedida, justamente porque ela tem uma preocupação maior com o sucesso do que as outras pessoas teriam, e por isso ela descartou prontamente um fim em que havia uma chance dela não ser bem sucedida. Então existem possibilidades, né, de que a adoção desse super fim ou super projeto acabe prejudicando o bem-estar da pessoa se ela fizer isso de uma forma exagerada, mas seja lá como for, então, note que o Rez está dizendo que isso não é algo recomendável e muito menos necessário, é apenas algo que pode acontecer, é uma opção que ele está levando em conta nesse texto e não levou em conta na obra A Moralidade da Liberdade. Então é por isso que eu estou trazendo isso para essa aula, para que vocês vejam que o pensamento dele se modificou um pouquinho sobre esse assunto neste ponto, né? Justamente porque na Moralidade da Liberdade ele não estava admitindo qualquer possibilidade de que o bem-estar pudesse ele mesmo ser um fim guiando o agente. Então existem alguns sentidos em que isso pode acontecer e que ele aceita que pode acontecer nesse texto posterior, esse texto que foi publicado então mais de uma década após a publicação da Moralidade da Liberdade. Próximo ponto que nós precisamos abordar desse capítulo 12 da obra Moralidade da Liberdade diz respeito justamente à explicação do porquê de não haver um conflito conceitual, um conflito principiológico entre moralidade e bem-estar, né? Então, por que o Rez acredita que moralidade e bem-estar possam sempre ter essa confluência, derivam razões de uma mesma fonte, ainda que ele esteja perfeitamente disposto a admitir que conflitos ocasionais ocorrem, assim como ocorrem conflitos entre razões derivadas da mesma fonte que é o bem-estar, né? Então, até razões derivadas do bem-estar do mesmo agente podem conflitar entre si, de modo que o Rez também não pode negar, então, que razões especificamente morais podem entrar em conflito com razões derivadas do bem-estar. Mas esse conflito não significa que essas razões pertençam a domínios diferentes, domínios completamente separados da razão prática. E para isso ele tem um argumento que se baseia em algo que nós temos estudado, que é a relação das formas sociais com os valores, com os bens.
Então, a partir do momento que os bens, de um modo geral, são determinados por formas sociais, isso significa que a moralidade recebe uma determinação via práticas sociais, né? Mesmo as práticas sociais que também nos provêm com os nossos fins compreensivos. Nós já estudamos que os nossos fins compreensivos dependem das práticas sociais. Eles não podem simplesmente ser inventados voluntariamente pela genialidade individual. Isso seria uma impossibilidade para Res. Então, tudo aquilo que nós perseguimos como fins e que por isso determina o conteúdo do nosso bem-estar, nós só podemos perseguir porque esses fins, esses valores, né, tiveram origem em certas práticas sociais. Muitos fins, inclusive, sequer podem ser desfrutados fora das sociedades que deu origem a eles. Então, existem também valores que, embora sejam valores para todos e não apenas para os membros da sociedade onde esses valores surgiram, eles não são acessíveis a todos. Nós vimos que essa é uma possibilidade também, que certos bens sequer sejam acessíveis fora da sociedade que deu origem a eles. Então, seja lá qual for o grau da relação entre a forma social e um determinado tipo de bem, o fato é que Res nunca admite uma independência completa e absoluta do bem com respeito a todo e qualquer tipo de prática social. E essa tese foi estudada por nós em outras aulas com certos detalhes, né? Exatamente porque ela é mobilizada nesse momento para explicar por que moralidade e bem-estar não são necessariamente antagonistas, por que eles acabam tendo a mesma fonte. A fonte que eles têm em comum é justamente as formas sociais, a menos que nós estejamos numa sociedade moralmente corrompida. Talvez no Terceiro Reich, alguma coisa assim, você possa ter uma sociedade em que as formas sociais são tão imorais que aí sim acontece um descompasso entre moralidade e bem-estar, porque o indivíduo que precisa adotar os fins que fazem com que ele possa ter bem-estar, perseguir os seus próprios interesses dentro desse tipo de sociedade, será um indivíduo que então adotará fins que são imorais porque essa sociedade está pervertida, está corrompida. Então, as carreiras disponíveis, digamos assim, para um indivíduo, o tipo de relação disponível para o indivíduo, para que ele possa buscar o seu bem-estar, para que ele possa ter bem-estar dentro dessa sociedade, são formas moralmente corrompidas. Mas a menos que isso aconteça, não existe um descompasso entre moralidade e autointeresse, justamente porque a moralidade terá a mesma fonte social de valores, da qual nós também extrairemos os nossos fins compreensivos que darão conteúdo ao nosso bem-estar. Então, eu repito que a origem dos valores, a relação dos valores com as formas sociais é aquilo que explica por que para Res não existe uma separação conceitual entre valores morais e valores prudenciais.
de hoje seria isso. Na próxima aula, nós vamos apresentar ainda uma última ideia desse capítulo 12, que é bastante importante, porque o Ress nega também que as razões morais tenham uma força especial quando em conflito com outras razões. Isso é muito central para o pensamento dele, nós precisamos ver esse ponto. Nós veremos também como que ele caracteriza ainda nesse capítulo 12 a pessoa moralmente boa, e feito isso, nós finalmente daremos início ao capítulo 13 da moralidade da liberdade, que é o capítulo sobre incomensurabilidade. Então eu vejo vocês na próxima semana. Obrigada por terem assistido mais esta aula e até lá!